Fala galera, tudo bem? Domingão preguiçoso, chuvoso em boa parte do país, acompanhando o índice Bovespa, né? Bastante calmo, perdendo aí algumas regiões de suporte e amargando uma queda nesta semana de 3,71%. No entanto, ainda o Ibovespa continua no radar dos investidores mundiais devido a toda essa situação geopolítica que está acontecendo no mundo afora. Então, o Brasil ainda aponta como porto seguro para muitos investidores. Pensando nisso, né, a gente já fica de olho aqui nos nossos estudos e encontra boas oportunidades, sim, para a gente apostar numa alta, talvez num curto prazo aí, gráfico diário, gráfico semanal, em algumas oportunidades. E é lógico, para quem é assinante, já está com essas informações todas de manhã, bonitinho, hoje cedo, mas para vocês aqui, agora à noite, para a gente conduzir o nosso Boas da Semana. Então, domingão, chuvoso, você não está fazendo nada, aproveita para assistir a gente aqui, vamos falar um pouquinho de ações, vamos entender um pouquinho o que aconteceu no Ibovespa, dólar e, lógico, as oportunidades para a próxima semana, do dia 18 a dia 22 de maio, beleza? Fica com a gente, tá só começando então o nosso Boas da Semana, vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Esse é o canal VDT Invest. Eu sou o Henrique. É um prazer ter a sua companhia. Se você gosta de análise técnica, olhando ali a movimentação dos preços, do gráfico, né, para a gente encontrar a oportunidade de swing trade, aqui é o seu lugar. A gente fala toda semana aqui sobre análise técnica. Também, ao longo dos nossos programas, falamos de automação, falamos de códigos, né, para você montar os seus algoritmos, utilizamos inteligência artificial, operações automatizadas. Então, aqui a gente fala sobre um pouco de tudo: day trade, swing trade, position trade, investimentos de uma maneira geral. Então, claro, se você gosta do tema, gosta do assunto, considere se inscrever aqui no canal e já deixar ativado ali o sininho das notificações. Assim, o YouTube te manda sempre um recadinho quando a gente for começar um vídeo novo. E para você que já faz parte do nosso timaço aqui, o meu muito obrigado, sempre é uma honra muito grande ter todos vocês, todos os dias ou toda semana com a gente aqui. Vamos lá, galera? Direto para o índice Bovespa, então. Olha só a semana passada, né? Domingo passado aqui estivemos, fizemos ali uma análise colocando as setas onde poderiam ser os prováveis movimentos do índice Bovespa. Então, vou até dar um zoom aqui para a gente poder rever, né, o que aconteceu na semana e o que a gente conversou na semana passada. Qual era a nossa análise no domingo passado, pessoal? Olha, galera, tivemos uma semana de queda, respeitou ali a tendência de curto prazo da média de 9, tanto que ela bate na 9 e volta a cair. E o que nós desenhamos? Caso na segunda-feira perca o fundo, ultrapasse essa linha da média de 80, ela pode fazer um movimento de um pouquinho mais de queda, indo em direção à média de 21 períodos do gráfico semanal. E caso houvesse ali a entrada de força compradora, o mercado poderia responder, pelo menos fazendo um repique até a média de 21 períodos. O que aconteceu? Segunda-feira ele já perde o fundo e já encosta na média de 80. Terça-feira aprofunda essa queda, quarta um pouco mais, quinta até respira e aí na sexta-feira começa ali a ficar próximo de um fundo, né? Por exemplo, ter três mínimas perto da mesma região. Tivemos uma mínima aqui que perdeu, mas já voltou e o fechamento foi mais alto. Então a gente já observa o índice Bovespa já entregando uma queda bastante grande, 3,71% na semana, e no mês de abril ele já está caindo lá os seus 5,36%. Olhando pelo gráfico mensal, não há nada de absurdo. Não vejo nada de absurdo. É um momento corretivo após um ano de 2025 inteiramente de alta e os primeiros 2 meses de 2026 também. Aí, claro, chega numa região de topo, ainda há uma tentativa de compradores de levar o preço um pouco mais para cima, mas os vendedores começam a entrar em maior número. Isso aqui, pessoal, não é virada de tendência, isso aqui é simplesmente liquidação, né? É realização de lucro de quem andou o ano de 2025 inteiro valorizando o capital. Agora, há ali uma desova. Você vê que vamos encerrar algumas posições, aproveitam o momento geopolítico para isso também configurar ali um momento de venda. Olhando pelo gráfico mensal, nem chegou próximo da média dos últimos 9 meses e nós já vemos ali, ó, índice de força relativa. Relativa ao quê? Ao movimento de Bovespa, perdendo um pouquinho de força, mas o volume não é condizente. Ó.
Olha o volume como está baixo, ó. Enquanto o mercado cai, o volume também cai. Isso quer dizer, não há uma virada de tendência, pelo menos não por enquanto no gráfico mensal. No semanal, uma correção um pouco mais profunda, se aproximou ali da média de 21, chegou a perder esse ponto e agora está próximo de um outro suporte. Então, nós temos um suporte aqui no Ibovespa que ele chegou a beliscar. Não sei se chegou a tocar, mas próximo ele já chegou. A mínima foi 175,039 e a mínima dessa última semana, 175,417. Não tocou. Após 5 semanas, hora de começar a subir. Veja que no gráfico semanal, ele nem chegou ainda na linha dos 50, né? Do nosso oscilador aqui, índice de força relativa. Então, continuamos em tendência de alta. Só que no diário, lógico, como é um prazo mais curto, ele já faz um zigue-zague descendente. Olhando pelo diário, o que nós podemos pensar aqui para a próxima semana? Caso haja ali uma entrada de força, como o Brasil ainda continua no radar dos investidores mundiais, pode sim haver uma entrada de dólares aqui por conta dessas questões geopolíticas, Israel, China, né? Agora também entrou no radar, Irã, então tudo que envolve ali Estados Unidos, China, Israel, Irã, tá meio delicado. A Europa também não tá lá aquelas coisas, então olha para o lado de cá, pega o mapa, Brasilzão na parada, tá? Então, o Ibovespa, por enquanto, é isso aí. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar futuro para a gente observar o movimento do dólar e ver que ele chegou numa região de suporte, olha lá, perdeu aquele primeiro suporte, vem encontrar uma outra regiãozinha que foi topo aqui, ó, lá no ano de 2017, ele fez fundo essa última semana, olha só. E aí, já está deixando aqui para nós um 1, 2, 3 de compra. Henrique, é o melhor 1, 2, 3 de compra? Não, não é o melhor. Porque o melhor 1, 2, 3 de compra é quando ele está numa tendência de alta. O que nós estamos vendo o dólar agora é uma tendência de baixa, né? O dólar está caindo semana após semana. E veja que de tempos em tempos, pessoal, a gente consegue observar no gráfico semanal algumas barras brancas, né? Observem, olha só, vou até tirar os indicadores aqui para ficar mais fácil, ó. Quando começa a entrar uma tendência forte do dólar, ó, tivemos várias semanas de queda, um respiro de alta. Mais várias semanas de queda, um respiro de alta. Várias semanas de queda, um respiro de alta. Veja que há um padrão, né? Veja que o olhar gráfico vai identificar padrões, ó. Então, olhar, queda, repique, queda, repique, queda, repique, ó. Você não precisa nem olhar muito a questão das médias, indicadores. O que acontece agora? Estamos numa região de sobrevenda, pode ser que tenhamos aí mais uma semana ou 2 semanas de movimentos de alta até encostar na média de 21 períodos do gráfico semanal, olha lá. Assim como ele fez aqui. Aí aqui sim foi 1, 2, 3 de venda melhor, ó. 1, 2, 3 de venda, ó. Máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa, com um candle negativo, deixando próximo das médias, né? Aí perdeu aqui, é venda, né? Agora, esse 1, 2, 3 de compra não é muito legal. Vamos ver no mês como é que está o dólar. Ó, o dólar no mensal, vamos tirar os estudos aqui de novo. O dólar no mensal, esse mês subindo 1,90%, mas vem caindo ao longo de 2025 inteiro e o comecinho de 2026 também. Porém, não tem volume comprador, tá vendo? Então, o dólar ainda assim continua numa tendência de baixa, certo? O que nós estamos olhando também a partir de umas 2 semanas atrás, pessoal, é o índice, o micro SP500 aqui na Bovespa, aqui na B3, né? Você consegue negociar através do ticker WSP FUT ou o atual contrato é o WSPM26, tá? Tendência de alta clara no ativo. Na sexta-feira teve lá uma quedinha, abriu com gap de baixa e aí encostou na média de 9, mas a tendência deste ativo ainda é de alta. Se olharmos no diário, se olharmos no semanal, então está bem mais interessante, tá? Então é um ativo muito legal de se operar. Via de regra, ele começa essa operação como um swing trade, então conversei com a corretora esses dias, ela me informou que começa com um swing trade, e você pode encerrar a operação no dia, o que vai transformar essa operação num day trade, tá? Mas fiquem de olho porque ele replica exatamente o movimento do SP500 lá na CME, tá, pessoal? Na Bolsa de Chicago. Então, dá para a gente acompanhar. Ele não é que não seja um ativo líquido, ele é líquido, porém ele é mais lento na movimentação. As pessoas confundem isso, né? Confundem volatilidade com direção.
volatilidade com liquidez. Não é isso, ele é líquido sim, tanto que ele negocia mais do que muitas ações aqui no Brasil. Ó. 464 milhões de reais num único dia, que foi sexta-feira, enquanto a Natura, por exemplo, não negocia isso, tá? Então, vamos diferenciar. Bom ativo para ficar de olho, para fazer posições de swing trade ou até de day trade também. Olhando para as commodities, o boi vem encostar lá na média de 21 semanas e já também acumula aí sexta semana no movimento de queda. Por enquanto, nada a se fazer com o boi, há aí uma espera que nós precisamos fazer, tá? Ó, já fez um pivô de baixa no gráfico diário, se segurando aqui na média de 400. Vamos aguardar. Milho também em queda nessas últimas semanas, encontra uma região de suporte lá da média de 400 períodos, que já vem servindo como uma região de suporte desde 2023 e não deixa esse preço cair. Ontem, estava assistindo aquele Hora H do Agro, ou alguns programas de agronegócio, falando que teve alguma situação ruim para o milho, né? A colheita da segunda safra vai ser um pouco menor em termos de toneladas aí, mas não sei se isso vai afetar o preço do cereal, tá? Vamos ficar de olho. O que aconteceu na primeira safra, que foi safra recorde, né? Essa segunda safra teve um atraso no plantio, perdeu o período de chuva, então acho que teve alguma diminuição ali em termos de colheita e tal, mas vamos aguardar o movimento. O que parece, por enquanto, é ainda uma situação de baixa no gráfico semanal, tá? Precisamos esperar chegar um belo de um volume, porque esse sim é um ativo muito interessante para se fazer posições de swing trade. É muito bom quando ele entra em tendência franca ali, ó. Nós tivemos movimentos muito interessantes em 2020, 2021, tá? Onde fizemos muito boas operações aqui, excelentes operações. Beleza? Bom, vamos direto para a soja, então. Também, ó, virou para baixo de novo a soja, não está tendo força para ultrapassar a média de 200 semanas, tá? Não está tendo força, precisa entrar volume comprador, que não está acontecendo, olha só. Então, a nossa sojinha está enfrentando algumas dificuldades, né, pessoal? Algumas dificuldades, inclusive com navios chineses lá, navios brasileiros chegando na China, sendo recusados, tendo que voltar ou tendo que entregar isso em outras praças. Mas aí o custo vai lá em cima, enfim, né? Fica horrível. E o café, olha lá, o café perde uma região de suporte do gráfico semanal, o que é bastante interessante, porque abre possibilidades de operar vendido, né? Para quem gosta aí, olha lá, perdeu uma região importante de suporte e agora começa a cair, vindo buscar a média de 400. Eu comentava isso a semana passada. Caso perdesse esse fundo, o próximo alvo desse ativo ou é a média de 400 ou o fundo anterior, né? Olha lá, que está lá em 2025 esse fundo, ó, julho de 2025. Então agora nós estamos vivendo um café em tendência de baixa, tá? Já está refletindo na gôndola? Sim, alguns lugares já. Aqui na minha cidade já começou a cair. Tá? Mas ainda demora para chegar aquele preço de novo, né? Não vai ter aquele pressão bonito. Mas pode ser que chegue. Muito bem. Primeira parte aqui vista. Maravilha. Commodities, dólar, índice, o WSP lá, o SP500, né? Tá tudo aqui na mão. E agora então vamos passar para as nossas ações. Só para que vocês possam ver, pessoal. Na semana passada eu tinha trazido aqui algumas ações, acho que o número foi bem parecido, né? Essa semana nós temos 10 ativos selecionados pelo gráfico diário e mais 4 ativos selecionados pelo gráfico semanal para os nossos assinantes, tá? Então, você que é assinante da planilha já recebeu essa informação de manhã, já está lá analisando, fazendo seus estudos e possibilidades para a semana que vem, ok? Para vocês aqui que não são assinantes, primeira coisa, eu convido vocês a assinarem. Caso queiram assinar, basta entrar no site vdtinvest.com.br e clicar aqui na opção Planos, ó. Clicando na opção Planos, você já vai ter acesso à informação inicial, explicando como funciona a assinatura. Clicando aqui, você vai ser direcionado para a área de assinaturas, tá? Em breve nós vamos ter um site remodelado, mais rápido, mais fácil de cadastrar, mais rápido de fazer, vai ficar muito mais rápido. Estamos terminando ainda, mas por enquanto ainda esse aqui. O caminho vai ser praticamente o mesmo, só com vai acelerar o processo, só isso, tá? Fez a assinatura, eu recebi aqui a informação, você já recebeu acesso ainda hoje para ficar mais rápido para vocês, beleza? E aí, dessa seleção de ativos, que nós temos 14 para a semana que vem, eu separei 3 para a gente conversar aqui hoje.
2 pelo gráfico diário e 1 pelo gráfico semanal. Então vamos direto para o que interessa. Primeira oportunidade para a gente ficar de olho na semana que vem, visto que o mercado está de olho no Brasil. Então alguma coisa boa pode acontecer. Vamos direto para lá então? Gráfico diário, turma. Primeira oportunidade para o gráfico diário é a Gerdau, Goal 4. Olha que movimento bonito. Ó. Eu lembro que eu falei para vocês esses dias, fiz um vídeo aqui, acho que foi para o Instagram, não lembro se foi no Shorts também, aqui no YouTube. Independente do movimento do índice Bovespa, nós temos que analisar ativo por ativo de forma individual. E olha que bonito o movimento que fez a Gerdau. A Gerdau estava numa região de topo, fez uma correção bastante profunda do mês de janeiro de 2026 até agora, 19 de março, e depois ele volta a subir com violência, né? Chegando praticamente no topo anterior, então ele tem ali uma certa simetria de movimentos. Quando ele encosta no topo anterior, ele vai buscar uma região de médias, então volta a fazer uma correção, e nesta semana ele deixa para nós um ponto contínuo de compra, ou um Dave Landry de compra, ó. Quase, por que ele não está um Dave Landry aqui, como está aqui? Porque ele não encostou na média. Nós pusemos no código que ele tinha que encostar na média, mas graficamente falando, ele está deixando exatamente o mesmo sistema, tá? Então ele fez a correção, encosta na média de 21 períodos, entra a força compradora, tanto é que a gente já observa um volume comprador chegando. Se nós olharmos aqui pelo OBV, o OBV ainda não está dando essa informação para nós, mas o volume já está chegando, olha lá. Deixa eu ver se no VDT Swing, ó, o VDT Swing também está nos dando essa informação, ó, prontinho para dar uma nova pernada. Então a Gerdau pode sim continuar essa movimentação de alta independente do Ibovespa, tá? O Ibovespa é só uma referência que a gente comenta sempre aqui. É um índice que representa as 83 ações, maiores ações da nossa bolsa. Quer dizer que representa exatamente o movimento de todas? Não, em absoluto. Por isso que é interessante ainda analisar um a um, tá? Então, Gerdau, onde está o ponto de compra da Gerdau para a semana que vem, olhando pelo gráfico diário? No rompimento da máxima da última sexta-feira. Então, a máxima da sexta foi R$ 10,20. O ponto de entrada, ou seja, o ponto de compra, acontece no rompimento desta máxima, R$ 10,21. Exatamente, nenhum a mais, nenhum a menos, tá? Se abrir em gap de alta, Henrique, 2, 3 centavos, pode ser? Pode. Se abrir em gap de alta de 10 centavos, já começa a complicar, porque o stop já vai ficar um pouquinho maior, tá bom? Então, 10,21 é o ponto de entrada. O nosso stop é um stop permitido aqui de 4,5%, então está em R$ 9,75. Os alvos, ou seja, os pontos onde você vai vender caso o ativo comece a se valorizar na próxima semana. Então, imaginemos que ele vai comprar nesse ponto e ele começa a fazer um zigue-zague ascendente. Onde é que estão os nossos pontos de venda para liquidarmos a operação e colocarmos dinheiro no bolso? Primeiro alvo da Goal, R$ 10,42. Segundo ponto de venda, R$ 10,51. E o terceiro e definitivo ponto de venda, ou valor de venda, R$ 11,05. Para entregar para nós um retorno de 8,23%. Então, repare que vai dar aproximadamente 2 vezes o ganho em relação ao nosso risco. Estamos arriscando 4,5 para ganhar 8,2, quer dizer, quase 2 para 1, né? Beleza? Essa é a primeira oportunidade para a semana que vem, Gerdau, Goal 4, marque aí no seu radar. Segunda oportunidade para a semana que vem, pessoal, Priner, PRNR3, olha que movimento bonito. Henrique, mas as médias não estão caindo? Sim, as médias estão caindo, mas toda a reversão começa com média caindo. E este ativo tem por costume, hábito, né? Ou padrão histórico de ele encostar nessas médias mais longas e começar movimentos bruscos, ó. Então a gente observa, ó, encostou na média de 200 aqui, ó, rompeu, fundo duplo, ó. Fundo duplo com rompimento, foi, voltou, tocou de novo, foi, voltou, e assim vai, tá vendo? Então ela tem por hábito, ó, tocou na 200, serviu de resistência, virou suporte, suporte, tá? Perdeu a 200, foi lá na 400. Onde é que ela está agora? Na 200.
O que nós temos que observar? O tamanho do volume que entrou na sexta-feira. Foi um volume atípico. Isso quer dizer o quê? Chegou numa região de suporte em que os compradores agora estão ávidos por levar esse preço lá para cima. E aí, como diz o professor Eduardo Becker, nós vamos aproveitar esse movimento de alta e vamos pegar partes desta movimentação. Precisamos pegar todo o movimento? Não. Temos condição de prever todo o movimento? Também não. Então a gente espera um sinal gráfico, aporta ali o nosso capital, vai fazendo liquidações parciais à medida que o preço vai se valorizando, para ir diminuindo o nosso risco na operação e colocando o retorno no bolso. É assim que a gente opera, pessoal. Swing trade é isso aí, tá? Então, encostou numa média de 200, deixou aqui um candlezinho duvidoso e na sexta-feira empurrou para cima. Esta média de 9 períodos, quando ela faz este movimento de virar para cima, o Larry Williams, que é o especialista em média de 9 períodos, chama esse movimento de 9.1, que é uma reversão de tendência, tá? É um sistema que acerta, em média, 50% das vezes, porém, quando ele acerta, ele dá movimentos explosivos. Então, é a oportunidade que a gente tem de aproveitar o 9.1 e fazer com que ela nos entregue um resultado maior, tá bom? Entrada, então, em Priner, PRNR, R$19,01. Por quê? Porque a máxima da sexta-feira foi R$19 e o seu fechamento também foi R$19. Então, ela fechou na máxima, mostrando que há interesse dos compradores por esse ativo. Vamos ver o gráfico de 60 minutos? Ó, não foi na última hora que ele fez o maior movimento do dia, foi na penúltima hora, um pouquinho antes, ó, antepenúltima hora, tá vendo? Então, não é aquela negociação de última hora ali e tal. Já tinha gente querendo montar alguma coisa. Então, olha lá. O nosso índice de força relativa já virou para cima, já chegou na região de sobrevenda ganhando força. O volume está muito interessante. Deixa eu ver o estocástico lento. Ó. Também, ó, região de sobrevenda ganhando momentum, né? O que é momentum? É a força que o movimento traz para nós. Então, a ideia aqui é a gente pegar uma fração dessa pernada. R$19,01 é o ponto de compra. O stop está lá no 17,20. Neste caso, como é o 9.1 e nós temos um candle de ignição, o nosso stop, tecnicamente falando, tem que ficar aqui, pessoal. Tem que ficar aqui embaixo, não tem jeito, tá? Por quê? Porque nós precisamos proteger a operação. E o stop mais generoso, como diz o professor Eduardo Becker, né? O stop generoso deixa o ativo respirar, né? O ativo vai subir, vai voltar, depois ele volta, subir de novo. O teu stop, quanto mais generoso for, menor é a probabilidade dele ser executado. Olha só que bonito movimento no semanal. A média de 21 semanas nem se mexeu com esses movimentos de queda. Encostou na média de 21 semanas. Olha o martelo aqui, ó. Isso aqui é um martelo numa região de média com aumento de volume. Então, sim, pode ser que inicie uma nova pernada de alta. Gráfico semanal a partir do média de 21,9, olha que pancada para cima. Então vamos aproveitar esse movimento também e buscar uma parte do nosso bolo, né? Então R$19,01 é o ponto de compra, R$17,20 é o ponto de stop. Os alvos, então as liquidações parciais, R$19,46 é o primeiro ponto de venda. Segundo ponto de venda, R$20,50. E o terceiro e definitivo aqui para a gente encerrar a operação, R$22,05, ou 22 cravado, caso você queira, tá bom? Para entregar para nós aí 15,99% de retorno, certo, galera? Isso aí, a ideia é que a gente possa pegar uma boa de uma pernada, independente se é gráfico diário ou gráfico semanal. A gente vai analisar o gráfico e ele vai nos dizer aquilo que a gente pode ou não fazer, tá? Então a ideia é a gente pegar o melhor ponto possível das operações. Não tem importância se vai ser um retorno de 9%, de 5%, de 2%. Não se preocupem com isso. A ideia é a gente pegar o melhor movimento possível. Tá? Melhor movimento possível. E todas essas situações que a gente fala aqui, né? Conversamos no sábado, conversamos no domingo, a gente trata também lá no nosso Conexão VDT Invest. Conexão VDT Invest, turma, é um espaço que a gente tem de terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, onde a gente analisa os mercados, a gente entende um pouquinho da análise gráfica, fala de opções,
fala de estratégias automatizadas. Nesta última quinta-feira que passou, nós fizemos um treinamento express ali de programação para algoritmos automatizados. Então, dei ali uma noção para o pessoal, falando de constantes, variáveis, regras, né? Entrada, saída, coloração. Então a gente falou um pouquinho sobre isso e a gente vai se aprofundando as semanas após semanas. À medida que o grupo vai ficando mais coeso na análise, a gente vai aprofundando. Né? Então ali são os princípios iniciais. Então, se você quer participar disso, toda terça e quinta a gente se encontra às 10 da manhã e vai até às 11h30, meio-dia, até a hora que der, tá? Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo, assim como o link da planilha, para que você assine e venha participar conosco, tá bom? Pessoal, menos que uma pizza por mês, certo? Menos que uma pizza, R$ 75,00, e você já faz parte do nosso Conexão VDT Invest. A ideia aqui é a gente aprimorar o estudo, tá? Vamos falar de tudo aqui. Se tem operação, fazemos. Se não tem, a gente estuda e aprende e todo mundo cresce junto. Combinado? Link está na descrição e vamos embora para o gráfico semanal agora. Porque semana passada, né, saíram alguns números americanos, os números foram bons, e aí, claro que o mercado já começa a reagir de forma rápida. Lá é muito rápido, pessoal. O mercado lá é muito dinâmico e muito rápido, responde muito rápido. E um dos setores que responde muito é o varejo, porque o americano é muito habituado ao consumo, né? E aí a gente olha para o gráfico das empresas, a gente viu que tivemos uma grande valorização das empresas de tecnologia. Semana passada pegamos, inclusive, Nasdaq não, Nvidia, né? A gente já colocou na planilha aqui, já está indo para alvo. Google já tinha subido, Apple tinha subido, mas o varejo estava esperando um pouquinho. E agora, olha só o varejo, ó. A Costco é uma empresa sediada lá em Washington e ela trabalha como sendo aqueles clubes de compra, sabe? Aqui no Brasil tem alguns clubes de compra, eu não vou lembrar o nome agora aqui, mas eu já passei em frente a alguns ali em São Paulo. Tem vários clubes desses. E essa empresa aqui é muito famosa lá nos Estados Unidos, a Costco. Né? E olha só o movimento que ela vem fazendo, pessoal. Subiu forte desde 2023, gráfico semanal. Fez topo lá em 2024, bateu 2025, rompeu e voltou. Chegou a tocar na região de novo e fez uma correção até a média de 80 semanas. Olha o que aconteceu agora. Começa a subir no começo do ano, faz um pullback e está prontinha para fazer um pivô de alta. Observem que o candle desta última semana teve um aumento significativo de volume. O nosso indicador, índice de força relativa, que estava acima da linha dos 50, já ganhou força, já foi para cima também. E o principal, olha aqui, Stan Weinstein. Esta regra que aparece em verde-limão aqui, tem um vídeo aqui no nosso canal, acho que umas 2 semanas atrás, em que nós escrevemos esse código. Então, quem quiser, vai revisitar esse vídeo. Tá lá, o título do vídeo é Stan Weinstein Revelado. Vou ver se eu acho aqui para trazer para vocês enquanto eu comento sobre esse vídeo. Tá? Então, o que ele faz, pessoal? Stan Weinstein gosta de utilizar a média de 30 períodos. A 30 períodos ponderada. Tá? Não é a média aritmética, nem a exponencial. É a média ponderada. E ele tem lá uns critérios muito rigorosos para ele fazer uma entrada na compra. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Cadê? Aqui, ó. Stan Weinstein revelado. Eu vou até colocar ele no vídeo aqui para a gente poder mostrar para vocês. E aí, turma, ele espera até dar o sinal. Enquanto não dá o sinal, ele não faz nada. Tá? Então, é um vídeo de 2 semanas atrás, aproximadamente, em que nós estamos fazendo o código, tá? Fazendo o código de fato, estamos digitando linha por linha, ó, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Estamos escrevendo o código. Então, tá aqui, ele chama lá Stan Weinstein Revelado. Deixa eu ver se eu acho a capa aqui para vocês. Espera aí, já vou trazer. E ele pega movimentos muito longos, mas esse aqui pega longos mesmo, tá? Então, tá aqui, ó, a capa para vocês, ó. Stan Weinstein revelado, a gente vai digitar passo a passo desse código. Está lá, toda vez que ele acontece um movimento grande, o Stan enfiava a mão e depois ele surfava grandes movimentações. Tá? Lá no vídeo eu falo todos os critérios que a gente usa para fazer esse código e para você desenhar também essa operação e fazer muita grana no gráfico semanal. Então vamos aproveitar? Costco, entrada. Isso aqui é uma BDR, tá, pessoal? Não é a ação da Costco, é a BDR negociada no Brasil. Ela é uma fração da ação lá, e por ser uma BDR, ela tem como se fosse um comportamento de um fundo, né?
tem lá as suas características próprias, mas ela acaba sendo um fundo. Vamos colocar, abreviando aqui, como se fosse um fundo. Por ser um fundo, você pode comprar cota. Então, não é um lote, é cota. Cota é por unidade. Então, você pode comprar 1, 2, 5, a semana que vem mais 2, e você vai montando uma carteira de cotas de BDR. A entrada nesse fundo, ou nessa cota de BDR, está lá em R$ 133,80, exatamente 1 centavo acima da máxima da sexta-feira, ou da semana passada. Esse aqui é o gráfico semanal, né? O stop está lá em R$ 120,73, então ele está um pouquinho aqui abaixo, nessa regiãozinha de fundo, para que a gente possa proteger ali a região, né? Com a média já virando para cima, a média de 30 virando para cima. Os alvos, onde é que estão? Primeiro alvo, primeiro ponto de venda, R$ 134,12. Segundo alvo, R$ 150,86. E o terceiro e definitivo ponto de venda para liquidar a operação e colocar todo o capital, todo o retorno no bolso, junto com o capital inicial, R$ 154,64, tá? Para a gente buscar aí alguma coisa em torno de 15,5% nessa operação em algumas semanas, certo? Swing trade tem uma diferença, não é position. Position eu compro e deixo semanas, meses. Buy and hold é aquele cara que compra e larga, né? Ah, eu gosto de Taesa, gosto de Bradesco, compro e deixo, nem olha. Swing trade não, pessoal. O swing trade vai pegar uma fração desta movimentação que a gente observa aqui. Então, vamos supor que a gente entrou no pivô aqui de alta. Entramos no pivô, a gente projeta um alvo de pivô e, por exemplo, chegou nesse ponto aqui, sai da operação. Quanto é que deu isso? Ah, deu 30%. Ótimo, põe no bolso, vamos embora. A hora que der um outro sinal, a gente aproveita uma nova pernada. Qual é um outro sinal? Aí você vai procurar, por exemplo, 1, 2, 3 de compra, aqui, por exemplo, ou aqui, por exemplo, no semanal. 1, 2, 3 de compra e foi mais um pouco. Então, tem lá várias estratégias para você fazer entradas utilizando ali o swing trade, tá? No caso da estratégia do Stan Weinstein, ele falava, ou fala no livro dele, né, que ele aproveita toda a movimentação enquanto o ativo estiver trabalhando acima da média de 30. Quando é que ele vai encerrar uma operação? Quando o ativo fechar abaixo da média de 30. Então, fechou aqui, ele teria saído, né? Talvez entrado aqui atrás, ó, saído aqui. 100%. Certo? Essa é a estratégia do Stan Weinstein, aproveitar o movimento enquanto ele é duradouro. Richard Dennis falava a mesma coisa, Larry Williams fala a mesma coisa, todos os grandes caras aí que aproveitam as tendências falam a mesma coisa. Porém, eles usam métodos diferentes para começar a operação. Mas a ideia essencial da história ali é você aproveitar a tendência enquanto ela está na sua, né, na direção que você está operando. Beleza, turma? É isso aí, ó. Semaninha, tomara que seja boa, né? Tomara que encerre todo esse imbróglio geopolítico, pelo amor de Deus, não tem que acabar isso logo para o mundo respirar e ficar mais otimista de novo, né? Já está na hora de acabar. E para as nossas bolsas começarem a subir de novo. Essa semana tivemos queda na sexta-feira de praticamente todas as praças mundiais. Na quinta, Estados Unidos bateu recorde, né? Nasdaq e S&P 500 bateram recorde, mas na sexta voltaram um pouquinho, como a gente viu aqui. Tomara que a semana que vem seja boa para todos vocês, para todos nós, estudantes que estão fazendo operações, quem está começando agora, né? Quem gosta de day trade, sempre falo, espera o primeiro movimento, porque ele vai dizer depois de uma hora o caminho que ele vai seguir. Então tenha calma. Comece com o pezinho no chão. Você que vai fazer swing trade, colocou essas operações aí no seu estudo, colocou no radar, põe lá no gráfico simulado, coloca a tua ordem ali, pegou, põe o stop e deixa o mercado andar, tá? O detalhe, pessoal, primeira coisa a fazer, assim que você pega a ordem, espera o mercado abrir 10 horas, né, as ações, pegou a ordem, coloca o stop. O alvo, você pensa mais tarde, ou até deixa andar, depois você vê o alvo. O rigoroso aqui, controle, tem que ser da gestão do risco, tá? Então, o alvo é secundário. Não que não seja importante, mas ele é secundário na hora de você montar. O importante e essencial é o stop, é o risco. Não deixe de fazer a gestão de risco, porque pode ser que o mercado dê uma reviravolta, e se ele cair, você precisa estar protegido com o teu stop. É necessário para você proteger o teu capital. Tá? Se ele estiver andando para cima, beleza, você vai só ajustando ali, beleza, mas se ele virar para baixo, o teu stop tem que estar na posição certa, técnica, para que caso haja ali uma perda, ela seja a menor possível. Combinado? Dentro da sua gestão.
Valeu? Então, boa semana para vocês. A gente se fala ao longo da próxima semana. Comentei esses dias aqui que ia fazer um vídeo sobre códigos novos aí. Estou estudando. Terça-feira tem vídeo novo para nós estudarmos também sobre programação, tá? E de preferência vai ser um vídeo de coisa rápida para quem gosta de fazer operações de curto prazo, no diário inclusive, e dá para fazer scalp também. Valeu? Boa semana para vocês. Os links que eu comentei aqui estão na descrição, tanto da planilha semanal quanto do nosso Conexão VDT Invest, para você se conectar com a gente às terças e quintas. Valeu, galera! A gente se vê ao longo da próxima semana. Que seja uma excelente semana, ótimos resultados, boas operações, muita paciência, muita disciplina e vem muita novidade por aí, tá bom? Uma delas é a nossa planilha semanal, de estudos semanais, né? Ela já está com um novo formato. A gente já está, inclusive, testando aqui de forma interna, por enquanto, né? Para que a gente possa validar todas as mudanças que nós estamos fazendo, que inclusive vai fazer parte do nosso site lá daqui a algumas semanas, tá? Então, ó, tá aqui, ó, a planilha semanal vai ser nesse formato agora. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. A Mob 3, né? Pegamos o alvo 3, ele faz um diário de bordo, olha lá. Mostra para nós o dia e a hora que entrou na operação, o dia a hora que pegou o alvo 1, dia a hora que pegou o alvo 2, dia a hora que pegou o alvo 3 e mostra ali um gráfico de evolução. Assim como as operações também que foram para o stop, né? Mostra a movimentação, então está ficando bastante dinâmico. Você vai fazer uma assinatura diretamente pelo site, então a gente vai entrar aqui, faz uma assinatura e aí você vem, ó, estudos semanais. Ao invés de pegar a planilha, tem os estudos semanais aqui. E tem uma nova modalidade que a gente está criando, que é para aquelas pessoas que não querem ficar fazendo swing trade e tal, mas querem fazer operações em ações. Então, nós estamos criando carteiras recomendadas. Todos os meses teremos uma carteira nova para que a gente possa permanecer durante pelo menos uns 3 meses na operação. E aí você põe e nós vamos monitorando aqui. Na próxima semana eu vou terminar os últimos testes e a gente começa com a galera do Conexão VDT Invest a testar isso aqui de forma real ali já, com as operações em andamento, essas operações que estão na planilha. Então, tem novidade aí e tem mais novidade, principalmente chegando para o mercado internacional. Então, fica com a gente. Se você não se inscreveu, é agora. Se você não deixou o like também, deixa o like para a gente, porque é muito importante. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau.